Estamos de volta com a Programação Nacional. Estamos conversando aqui com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Nós estamos na 55ª Assembleia Geral da CNBB. Bom, Dom Dimas, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da nota da CNBB, que foi, no meio de um período bem turbulento aqui que o país está passando, e falava sobre as questões das reformas, especialmente da reforma da Previdência, que teve um impacto muito grande, e algumas pessoas chegaram a afirmar que a igreja tem que cuidar da fé e não das questões políticas, já que o Brasil é um Estado laico. Qual foi o objetivo dessa nota e o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Na realidade, a CNBB nas últimas semanas tem emitido diversas notas, né? Me lembro que no último Conselho Permanente nós emitimos uma nota sobre a reforma da Previdência, mas também sobre a questão do foro privilegiado e depois em defesa das filantrópicas. Agora, de novo, nós estamos nos manifestando sobre a reforma trabalhista e também sobre o momento atual, sobre toda essa história das corrupções. Só uma observação que me parece bastante importante. É preciso tomar muito cuidado. O Estado é laico, sem dúvida alguma, mas o povo brasileiro é profundamente religioso. Então, entre um conceito teórico de Estado laico e a realidade concreta da vida do povo, sem dúvida alguma, o poder emana do povo e não de ideologias. Depois, existem tantas formas de Estado laico. A Alemanha é um Estado laico, os Estados Unidos é um Estado laico. Por que nós temos que ficar com os piores conceitos vindos de piores momentos do terror da Revolução Francesa? Não tem necessidade, não. A minha fé, dizia São Tiago, sem obras é morta. Eu tenho obras, tu tens fé. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé. Outra coisa que eu acho muito importante, tomar cuidado para não aceitar, nós católicos, não aceitarmos que nos transformem em cidadãos de segunda categoria. Me lembro uma vez, eu estava participando de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, em que estava em discussão justamente a ficha limpa. Eu simplesmente estava sentado junto com dezenas de outras pessoas assistindo. E um dos ministros, na hora que percebeu a minha presença, já protestou, né? Eu vejo a presença de eclesiásticos aqui, queria lembrar que o Estado é laico. Não mandou sair, mas fez questão de registrar a posição. O Estado é laico, mas eu não sou cidadão? O fato de eu estar ali faria de mim um cidadão de segunda categoria, que não teria o direito de estar ali. Então, a fé ela tem que permear todas as instâncias da vida humana. E, sobretudo, daquele que crê. Mas, de resto, temas como corrupção, reforma da Previdência, reforma trabalhista, foro privilegiado, eles não dizem respeito apenas aos católicos, eles dizem respeito a toda a sociedade. E a CNBB, quando fala, ela fala também representando uma parcela significativa de cidadãos. Agora, fala, em primeiríssimo lugar, em nome dos bispos, pastores que ali estão reunidos. Então, nesse sentido, sim, eu acho que nós conseguimos dar uma contribuição importante na evolução das reflexões sobre a reforma da Previdência e queremos continuar nesse mesmo caminho. Muita coisa boa na política brasileira aconteceu em decorrência de ações da Igreja. Basta lembrar a Lei 9840 contra a corrupção eleitoral e a Lei da Ficha Limpa, Sim, que se tornou, inclusive, um conceito para muitos meio abstrato, mas acho que ela mudou algo nos rumos do Brasil. As nossas obras sociais, elas trazem um volume de atendimento em áreas onde o Estado não chega, que superam em muito esse preconceito que existe de que o Estado perde dinheiro com a sua renúncia fiscal de impostos que não são cobrados das instituições beneficentes. Na realidade, para cada real que o Estado, entre aspas, renuncia, as nossas entidades devolvem quase R$6 aos cofres públicos. Em termos de economia,
em algo que o Estado gastaria muito mais e com menos eficiência do que aquilo que os nossos voluntários fazem. Então, sim, estamos, assim, com toda serenidade, nos manifestando sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. E queremos, como cidadãos, iluminados pela palavra de Deus, dar sempre de novo a nossa contribuição para iluminar os rumos do nosso país. Bom dia, mas diante de toda essa situação que a gente está vendo, né, e até que o senhor está falando aqui, as campanhas da fraternidade, elas sempre apresentam temas relevantes e importantíssimos para a sociedade, nas questões que envolvem a fé, questões sociais. Não estaria na hora de fazermos uma campanha sobre fé e política, sobretudo falando sobre ética, moral, que é o que, vamos bem dizer, está faltando muito no nosso país hoje, principalmente no âmbito político? Concordo. Fé e política já houve na década de 90, inclusive a Lei 9840 contra a corrupção eleitoral foi um fruto dessa campanha da fraternidade. A partir dessas reflexões da campanha da fraternidade, a CNBB, OAB e outros organismos decidiram fazer a primeira coleta de assinaturas para uma lei de iniciativa popular, né? E eu acho que sim, devemos voltar ao tema, falando de uma maneira mais ampla sobre a ética. De qualquer maneira, o tema do ano que vem, que é sobre a violência, também é muito importante. Aliás, só um parênteses, que eu acho que é bom que os nossos espectadores possam saber como é que é escolhido o tema da campanha da fraternidade. Normalmente isso se faz com 2 anos de antecedência, porque as pessoas que estão na base, as pastorais, os regionais, outros movimentos, né, outras ações da igreja, organismos, eles começam a sentir, como você mesmo manifestou agora, né, necessidades, eles coletam assinaturas e enviam para a CNBB e existe uma reunião do CONCEP, o Conselho Episcopal e Pastoral, em que, e também as reuniões do Conselho Permanente, né? O Conselho Permanente são cerca de 40 bispos, representantes dos diversos regionais, atualmente são 18 regionais da CNBB, né? E ali, então, se discute os vários temas propostos e se chega, então, a uma síntese. Às vezes acontece de um grupo abrir mão do seu tema em benefício de outro, que eles mesmos concordam que tem mais urgência. Às vezes se faz uma síntese, né? Então você pega gente querendo trabalhar o sistema prisional e gente querendo trabalhar a violência no trânsito. De repente se busca uma síntese em que se fala da violência ou segurança pública, por exemplo, e aí você pega tanto o trânsito quanto o sistema prisional. Isso é só teórico, Sim, né? Mas é assim. interessante as pessoas poderem entender, né? E aí, então, se faz a votação. Uma vez que você definiu qual vai ser o tema, ali mesmo naquela reunião se escolhe o lema. Normalmente uma passagem bíblica que vai iluminar. Feito isso, aí se abre o concurso para o canto, o hino, né? E se elabora o texto base. E a partir do texto base saem os outros subsídios. Mas de qualquer maneira, eu concordo, sim, é tempo de voltarmos talvez para uma visão de conjunto sobre a situação política. Mas o ano que vem, certamente, os desmandos políticos serão denunciados como causa de tantas incidências de violência na nossa sociedade. A insegurança, ela vem, sobretudo, da ausência do Estado. Exatamente. Diante dessa situação, também tem essa questão vamos dizer assim, essas trincheiras que existem, né? Eu votei nesse, ou eu votei naquele, eu sou deste partido ou daquele partido, eu não pertenço a esse grupo, eu defendo a minha ideia e acabou. Essa divisão que está existindo no país, né? Um país dividido. O tema da corrupção, infelizmente, tem se mostrado como uma praga que assola, parece que todos os âmbitos do poder público e até da sociedade. Não é só do poder público, não. Essas últimas denúncias de compras de políticos, né, mostra que se existe o corrupto, existe também o corruptor. E está muito claro que o corruptor, em grande parte, nos volumes que nós temos visto, não eram políticos,
eram empresários, mega empresários, que investiam em políticos de vários partidos com um critério muito simples. Você tem grandes chances de ter boas influências se for eleito. Eu vou oferecer tantos milhões para a sua campanha. Ah, aquele ali tem enormes chances de fazer uma grande carreira política. Então eu vou investir nele 10 milhões. Né? E isso independente da coloração do seu partido. Claro que analisando de uma maneira muito astuta os rumos políticos para saber quem tinha mais chance de ser eleito. Então, eu acredito que está na hora de nós prestarmos atenção de que essas denúncias, e aqui acho que eu posso dar nome aos bois, né, Odebrecht e companhia, que estão aí na ordem do dia, os corruptores não eram os políticos, eram empresários. Então, é muito perigoso a gente achar que a política, como dizia um amigo meu, muito querido, é a ciência do diabo. Não, a política é a arte de viver na polis, na cidade. E Paulo VI dizia que a boa política é uma eminente forma de viver a caridade. Caridade concreta, inteligente, como dizia João Paulo II em Eclésia in América, né? Está na hora de apostar na fantasia da caridade, mas da caridade inteligente, organizada, sistemática. Então, nesse sentido, existe a corrupção nos três poderes, não é só no executivo, não é só no legislativo. Infelizmente, cai lá denúncias também de corrupção no judiciário, é bom a gente ter isso presente. Mas existe corrupção no mundo empresarial e existe corrupção, inclusive, nas nossas próprias convivências do dia a dia. Qual cidadão, nunca trabalhando a serviço de uma empresa, recebeu uma proposta de um frentista dizendo: doutor, quanto é que o senhor quer que coloca na nota aqui? Deu R$20, o senhor quer que coloca 30? Ou vai no restaurante: doutor, quanto é que o senhor quer que coloca aqui na fatura? Isso parece que permeia tantas instâncias, né? Como daquele pai de família que foi comprar o bilhete num show e foi dito: a criança abaixo de 6 anos não paga. Ah, o meu filho tem 7. Se o senhor tivesse dito que ele tinha 6, eu não teria percebido e o senhor economizaria. Ele disse: sim, só que eu perderia a chance de mostrar para ele que a verdade vale mais do que a economia. Né? Então, enquanto nós ficarmos defendendo bandeiras partidárias, e eu acho impressionante como é que alguns irmãos nossos são tão aferrados a um determinado partido que nenhuma denúncia contra pessoas do seu partido parece que são verossímeis, enquanto que todas as que são feitas contra o outro partido, essas são todas verdadeiras. É melhor a gente parar com isso e colocar os interesses do povo e da nação antes dos nossos interesses de grupos, de corporações e de partidos. Ok, esse é a Programação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.